Aí o João. Pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Tá aí o João participando aí com a gente. O João faz parte da equipe lá do Luiz, do Rafael, vai estar acompanhando a gente nessa aula. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar de publicidade. Então, nossa aula hoje é sobre ads, que é a nomenclatura que o Mercado Livre utiliza, tá, para publicidade. E dentro disso, ACOS e ROAS, que é o nome agora atual, mas ainda tem em alguns campos ali o ACOS para vocês entenderem, tá? Então a gente vai falar primeiro que é um produto Ads. O produto Ads, pessoal, acho que eu não me lembro quem foi na aula anterior que falou sobre colocar publicidade, algo desse tipo, eu não me lembro, mas é uma forma que a gente consegue alavancar nossos anúncios pagando para isso. Então, igual uma loja física que eu quero fazer uma propaganda, geralmente o pessoal coloca em outdoor, coloca em folder, carros de som, pessoas no sinal, fantasiadas ou com algum chamativo, pagando publicidade para chamar atenção e apresentar aquele produto. Aqui dentro do Mercado Livre eles dão essa possibilidade também, que é colocar o nosso produto em evidência. Nesse caso, é pegar o nosso anúncio, que dependente aonde ele está ali dentro de um ranking, jogar a gente lá para cima em exposição, tá? E aí eles chamam de ads, tá? Ele vai agilizar as buscas de quem está lá buscando do outro lado, o comprador, vai entregar mais quem estiver pagando o patrocínio, e de formas naturais também. Então, existe a busca, quando a pessoa digita lá a palavra-chave, ela acha pela palavra-chave, mas a gente precisa entender que existe um ranking. Esse ranking, ele é composto de várias métricas, e aí o Mercado Livre falou assim, eu quero dar a oportunidade de todo mundo ter a opção de aparecer. E ele cobra por isso, e a ferramenta é chamada Ads, tá? Então, vamos lá. Resultados orgânicos e resultados patrocinados. Então, os resultados orgânicos são as vendas e as publicações que são feitas realmente quando a pessoa puxa lá a gente e ela acaba nos encontrando, tá, pelas palavras-chave, por isso que a gente coloca lá nos anúncios de alta performance, ou também como o produto vai tendo relevância. Então, mesmo ele colocando palavras-chave, ele começa a ganhar relevância por ranqueamento. Aquele produto que vende mais, ele começa a se destacar, e aí até depois aparece até algumas tags, né? Mais vendido, segundo mais vendido, primeiro mais vendido, até o 20º. Então, começa a se destacar de forma orgânica. É um produto que vende bem, não dá problema, e as pessoas sempre repetem a compra. Então, essas vendas orgânicas, elas começam a aparecer de forma natural, porque o Mercado Livre entende que é uma boa para ele. Falou, opa, esse produto aqui vende bem, atende bem, todo mundo compra, eu vou entregar ele de forma natural. Então, existe essa métrica que vai entregar ele de forma orgânica. E existe aí aqui um dado, né, que nesse caso 70% também das buscas, e aqui é interessante a gente saber, até o Fabrício, que acho que não acessou ainda a aula, mas ele perguntou aqui sobre marcas, né, de a gente colocar marca ou a marca própria. Aí só para a gente entender, 70% das buscas no Mercado Livre, elas são de forma genérica. Então a pessoa não digita a marca que ela quer, ela digita, por exemplo, bicicleta para adulto, bicicleta mountain bike, ela não digita marca, Caloi, eu nem sei que marcas de bicicleta que existem hoje, mas ela não digita, não faz aquela digitação específica. Então, com isso, a gente consegue, sabendo, entendendo que é muito genérico, a gente consegue patrocinar, só para vocês entenderem, produtos nossos. Então, de importação, produtos sem marcas, vamos chamar assim, tá? Então, a gente não precisa ter uma trava com a gente mesmo, de falar, mas eu vou patrocinar um produto que não tem marca? Não importa, gente. Os dados estão aqui, então não precisa ter marca para vender. Então, 70% das buscas são genéricas, só para vocês entenderem isso. E já abriu, vou pagar para impulsionar um produto de uma marca XYZ? Ok, pode impulsionar que vai dar certo, vai funcionar. Diga, Fabrício. Boa noite, tudo bem?
boa noite, tudo bem? A arte eu botei errada, lá estava lá que era para colocar. E o que acontece? Eu coloquei marca genérica, que para mim eu já tinha entendido isso. Eu até falo para as pessoas que em 10 itens, né, o oitavo aí fica a marca, né? Como você já falou para mim em outras aulas. Aí quero saber o que eu ponho ali, se não é a marca, o que eu ponho? Porque quando não coloca a marca, ele não quer subir o anúncio para 100%, entendeu? Então, Fabrício, a marca, é, a gente vai criar a nossa própria marca, você vai criar uma marca. Então, quando a gente fala de marca, é marca famosa. Eu não vou colocar ali um produto, uma marca famosa ali do anúncio, que é um produto que não é meu, que não é da marca realmente. Então, eu não posso fazer isso. Então, você vai criar uma marca. Ah, você tem o nome da tua loja aí, você pode colocar ela, Store, alguma coisa desse tipo, só para uma defesa do teu anúncio. A ideia aqui é você defender o anúncio, não fazer publicidade dela ou O que vai Mercado Livre vender essa marca. aceita digitar lá, é o Shop Aceita, 78. aceita. Ah, então tá bom. Então você vai colocar isso. Então a ideia aqui de quando a gente fala de busca de 70% que é genérico, o pessoal nem É, está querendo ver a marca, ele quer aquilo lá, porque as pessoas nem sabem que existe, que nem eu não é. sei que outra bicicleta além de Caloi. Não sei. Ah. Deve existir milhares de marcas, eu não sei. Então as pessoas digitam dessa forma genérica. Então não importa a marca que você vai colocar lá, o que importa são as palavras-chave que a gente já passou, eles vão te identificar, tá? Show, obrigado. Por nada. Quem tiver pergunta, pessoal, levanta a mão aí que a gente para e já vai tirando a dúvida, tá? Aqui nesse caso, ó, as vantagens do mercado Ads. A gente tem o melhor posicionamento contra concorrente. Visibilidade vai estar muito maior. Visitas são muito importantes, porque quanto mais visita, mais vendas, tá? E o final ali é a receita maior para a gente no final de tudo, tá? E aqui, ó, um dado que é interessante, ó. 60% dos cliques acontecem nos resultados de busca. E aqui, ó, 40% dos cliques acontecem dentro das publicações dos produtos. Então, aqui é quando a pessoa está buscando e 40% quando ela já está navegando. Vocês conseguem entender essa diferença? Ou não? 60% de quando a gente alavanca um anúncio com publicidade, 60% dos casos, as pessoas estão procurando a gente. Os outros 40% do que a gente paga, ele vai aparecer para pessoas que nem estão procurando aquilo e podem ali simplesmente clicar e comprar. Então, 60% vai estar alvo. O cara está querendo comprar aquele produto. Os outros 40% ele vai estar navegando e vai aparecer ali para ele. Alguém levantou a mão? Eu escutei um barulhinho aqui, mas acho que não, né? Ok. Vamos seguir. Aqui, ó, uma busca de produto. Se a gente digitou aqui, protetor solar, vai aparecer uma série de protetores, dependente de nome, de marca. E aqui que é o interessante, ó. Os primeiros produtos que aparecem para a gente, como eles são, ó. Olha aqui, vocês vão sempre ver uma tagzinha dentro dos anúncios, patrocinado. Olha só, patrocinado, patrocinado. Então aqui, o dono aqui da empresa, ele está patrocinando para ele estar aqui na primeira página. Ele mesmo sendo muito, muito vendido, ó, que ele está com 2.812 12 feedbacks. Então, esses feeds aqui, geralmente, são no máximo 10% do que existem de vendas. Então, assim, é muita venda. Então, mesmo uma pessoa vendendo muito, ela está patrocinando, tá? Porque é um ranking, tá, pessoal? Então, ele poderia estar aqui patrocinado, aparecendo em primeiro lugar, e o próprio anúncio dele aparecendo aqui em segundo de forma orgânica, por relevância. Então, notem de quando a gente fizer um patrocínio, a gente tem 2 vezes a exposição. Então, quando a gente tem só um anúncio em si, ele só vai aparecer uma vez. Se ele estiver lá no primeiro lugar, no 50º, no 70º, ele vai aparecer uma vez só. Quando a gente patrocina, ele vai aparecer no ranking que ele é devido e mais na posição do ranking onde a gente está pagando para ele estar.
Então, a gente dobra a nossa possibilidade de venda. Então, a pessoa está passando ali no celular, a um belo momento ela vai ver e vai nos ver de novo. Então, a gente dobra a nossa possibilidade de vendas também, tá? Então, é importante vocês verem isso, ó, e também começarem a checar que vai aparecer ali patrocinado. Nós tivemos um caso até do Lorenzo, né, Lorenzo? No passado a gente viu, ele estava com o primeiro e segundo lugar de um produto, né? Ele patrocinado, e o segundo era o dele por relevância. E aí falou, olha, faz sentido estar um do ladinho do outro, pagando um dinheiro alto no primeiro, lá, no patrocínio? E aí você pode fazer análise e tomar decisões. Ó, eu quero que esteja o 2, ou eu não, tira esse primeiro e mantém só o meu anúncio que está performando ali naturalmente, que já está muito relevante. Então, vocês conseguem enxergar onde seus anúncios vão estar, tá? Aqui, ó, nessa próxima página, vocês já verem que já não está patrocinado, ó. Aqui já não tem patrocínio. Já são todos de forma orgânica. Então, eles estão bem posicionados também, mas de forma orgânica. Então, tem o produto que vai estar aparecendo no topo patrocinado e também aparecendo de forma orgânica. É importante a gente entender que 80% das vendas, elas são fechadas, as tomadas de decisões, na primeira página. Então, os consumidores, eles não passam para a página 2 para ver os outros 50. Então, é importante que, ó, eu quero vender muito, eu tenho que estar nessa primeira página. São 50. Dentro desses 50, uma parcela é de anúncio patrocinado, porque se fosse os 50, quem tivesse mais bala ia pagar e os outros anúncios não iam aparecer, certo? Então, eles deixam essa conta para que fique de forma igualitária. Quem está pagando aparece, o anúncio que está se destacando aparece também, e uma outra porcentagem são catálogos. Então, existe essas separações para que estejam ali dentro da primeira página. Então, se a gente tiver com catálogo e patrocinado e bem ranqueado, a gente vai aparecer lá 3 vezes. Olha que interessante, como que a gente aumenta significativamente a nossa exposição dentro da plataforma, tá? Então, só para vocês entenderem todo o passo a passo, para que vocês possam estar ampliando a exposição de anúncios. E nesse caso aqui, ó, notem que os valores, ele está aqui, ó, 47, esse outro aqui 51 e esse aqui 60. Mas se vocês notarem, ó, aqui praticamente o mesmo valor, ele está imprimindo também 47, 60 e 69, ó. Vou botar aqui, ó, 47. Nem sempre o mais barato, que inclusive recomendado, vai estar lá na frente, ó. Por quê? Aqui o campanha patrocínio colocou ele na frente. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Quando a gente consegue patrocinar um anúncio, mesmo ele estando mais caro do que outros, a gente consegue posicionar ele na frente de um anúncio mais barato. Então, faz sentido isso para vocês? A gente pode aparecer na primeira página vendendo mais caro do que os outros. Faz sentido? Então, a gente tem que entender que a gente pode precificar melhor nosso produto, com essa precificação eu ter margem para eu pagar para ele estar lá. Então, eu não preciso aparecer na primeira página por causa de preço, porque não vai depender só do melhor preço. Então, se eu colocar o melhor preço, ele vai aparecer no ranking lá embaixo. Ele não é nem patrocinado, ele não está ranqueado, porque é um anúncio novo, e ele também não é catálogo. Vou pôr o preço lá embaixo. Ok, ele vai estar lá no último, ninguém vai ver você também. Então, vale-se a pena fazer uma estratégia. Claro, se você puder vender mais barato e patrocinado aparecendo lá em cima, é explosão de venda. Mas primeiro, sua margem tem que fechar, tem que compor a margem. Se você tiver como fazer isso, você vai estar lá patrocinado lá em cima, com margem, aí você vai alavancar. Então, para exposição aqui dentro da plataforma, não é necessariamente o preço, a não ser que a pessoa entre lá e clique filtro por preço, filtro por relevância, filtro por frete, por full, tem alguns filtrozinhos, mas nem todo mundo faz isso, tá? A pessoa só digita ali e vai embora. Tá fazendo sentido para vocês? Pessoal, balançar a cabeça, mas, por favor, a gente não pode sair com dúvida.
Aqui é para vocês realmente tirarem as dúvidas, tá? Vamos lá. Aqui mais um pouquinho dos anúncios, ó. Então tem, deixa eu só fazer um outro comparativo aqui, ó. Chegará amanhã. Ó, aqui na primeira página de novo, só para vocês notarem. Patrocinado, patrocinado, patrocinado. Geralmente o que tem relevância são os prazos mais curtos, né? Que nem tá chegar amanhã, full. Chegar amanhã, full. Esse aqui, ó, é frete grátis. Provavelmente está vindo de mais distante, para o CEP que eu coloquei aqui de destino, mas olha como ele imprime também. Então, não se preocupe em falar, meu produto não está no full, eu vou perder. Você vai perder se a pessoa clicar lá e falar, eu quero receber amanhã, e esse não me entrega amanhã. Mas, por impressão, ele vai estar impresso aqui, ó. A plataforma vai entregar ele, se você pagou, ele vai jogar você lá para o topo, tá? Então, estão vendo, ó, full, super full, full, super full, chega amanhã e aqui frete grátis. Não sei nem que data que chegaria. Só para vocês entenderem que ele vai imprimir também. Produto Ads, aí aqui a gente fala de ACOS para ROAS. Então, muitos aí já ouviram falar ACOS, acho que o João já usou bastante isso já no passado. E, de ultimamente, o Mercado Livre decidiu aí dar esse nó na nossa cabeça, mudando para ROAS. Tá? As formas de impulsionamento são as mesmas, porém, com uma forma diferente de habilitar ambos, tá? Antigamente, quando a gente tinha o ACOS, que é essa sigla que eles deram, quanto maior o ACOS, maior a exposição que a gente tinha. Então, mais potente seria a nossa publicidade, tá? Agora eles inverteram, eles mudaram para ROAS, e quanto menor o número que a gente colocar, mais exposição a gente tem. Então aqui, ó, o ROAS, para vocês entenderem, né? ROAS igual a vendas dividido pelo investimento. Então, se a gente tem um ROAS, aqui, por exemplo, R$10.000, dividido por 2.500, que seria um investimento, a gente tem 4 de ROAS. Vou falar ao contrário para facilitar o entendimento. Se a gente colocar um ROAS de 4 vezes, significa que a cada R$10.000 que eu vender, eu vou ter que pagar 2.500. Fica mais fácil de entender assim? Raul, tá conseguindo me entender? Estou vendo você aí. Eu não estou conseguindo enxergar todo mundo aqui na tela. Peço até que o pessoal, se possível, aí, abrir as câmeras para que a gente possa estar conversando melhor, vendo o rosto de vocês. Estou vendo aqui a Mariana. Boa, diga, Mariana. Boa noite, Fê. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, assim, esse valor da publicidade não é um valor fixo. Ele é em cima do número de vendas. Você contrata essa publicidade por um período. Eu imagino que as vendas que você teve nesse período, você paga um percentual dessa publicidade. Se você não fizer vendas, você não tem gasto? Não, não é assim. A publicidade, ela vai entregar e ela é cobrada em quê, Mariana? Se a pessoa clicar no seu anúncio. Então, quando a gente faz essa média aqui, ou esse objetivo que eles chamam, né, ROAS objetivo. Então, a gente tem um objetivo que eu quero pagar, aqui nesse caso, dá 25%. Então, tudo que eu vender é um objetivo de 25% eu vou pagar. Tá? Isso é uma métrica, ok? Só que eu só vou pagar isso se a pessoa clicar no meu anúncio. Porque a plataforma, ela vai impulsionar, ela vai colocar ele lá no topo. Só que ele está passando aqui com o celular, ó. Para fazer isso, não paga nada. Só paga se a pessoa clicar. Ela clicou, é cobrado o valor do clique. E aí, a meta, ou pelo menos o direcionamento é que você está disposta a pagar até 4 vezes, que aí, no caso, é 25%. Seria equivalente, ano passado, era até mais fácil. Quando era ACOS, era o número exato. Era 10, por exemplo, eu ia pagar 10%.
Quando era 5, eu ia pagar 5%. Quando era 20, eu ia pagar 20%. Então, nesse caso aqui, quando eles mudaram esse nome de ACOS para ROAS, eles tiraram o que era 25%, que seria esse caso aqui, ó, que seria altíssimo, né? Para 4. 4 vezes. Então, a gente pegar ali 1.000 por 4. Então, dá... Ou 100 por 4, dá 25%. Só para vocês entenderem. É um pouco bagunçado, assim, difícil de entender. E lembrando que ele é um objetivo. Quando a gente seta isso, é que a gente está disposto de chegar até esse valor, tá? Eu vou explicar ainda um pouco mais, Mariana. Acho que talvez no processo aqui vai facilitar. Caso ainda continue a dúvida, você fala e a gente para e explica novamente, tá? Diga, Lorenzo. Ô, Fernando, então se eu aumentasse o ROAS de 4x para 5x e investisse 2.500, eles, ao invés de buscar 10.000, eles iam buscar 12.500. Tá certo meu raciocínio? Exatamente. Exatamente. E aí é sempre objetivo, tá, pessoal? Não é que é lógico aquilo e não é que você vai gastar isso. Depende de outras situações também que a gente vai chegar lá, tá? Tem outros números envolvidos aqui. Eu vou mostrar para vocês. Aqui está o exemplo claro, ó. ROAS 4 seria equivalente a um ACOS de 25, o anterior. Eles pegaram ali 100, dividido por 4, né, dá os mesmos 25. Ficou bem confuso, então prestem bastante atenção nisso. Antigamente, quando a gente queria aumentar nossa exposição, eu aumentava meu número. Agora, quando eu quero aumentar minha exposição, eu tenho que diminuir o meu número. Não sei de onde eles tiraram isso, mas se a gente entender, é só a gente aplicar da forma correta, tá? O benefício de diminuir o ROAS. Aqui a gente vai começar a entender um pouco mais, tá? Ele vai priorizar as vendas, tá? E ele vai realmente entregar mais. Ah, o Luiz está colocando aí, a Shopee, que tem o ROAS, né, o nome. Então, o Mercado Livre tem meio que imitado bastante aí a Shopee, e o nome, inclusive, é o mesmo, de ROAS, né? Então, aqui, quanto mais a gente prioriza gerar vendas na receita... Muito ruim hoje. Então, assim, tá ruim, Luiz? Vai mandando por escrito que a gente vai falando aqui. O objetivo de um ROAS alto, de diminuir o ROAS, né, é a gente aumentar nossa publicidade, certo? A gente posicionar melhor. Eu diminuo ele para aumentar. Então, é esse quebra-cabeça que a gente tem que tirar e entender. Se eu quero aumentar minha exposição, eu tenho que diminuir o ROAS. E aí, geralmente, vocês vão começar a olhar aí a plataforma vai começar a dar sinais ali para vocês. Ó, diminui seu ROAS para que você tenha mais exposição. Então, você vai diminuir o ROAS para que você possa subir o ranking. E quanto mais baixo o ROAS, mais alto a gente chega, mais alavancado, tá? E, ao contrário, é a mesma coisa. Se a gente tiver com ele muito alto, mais longe a gente está. Vou falar um pouquinho mais, né? Sobre o ROAS, vou falar um pouquinho por vez para também a gente não dar esse nó aí na cabeça, né? Vamos lá, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui faz um pouco de sentido com o que a Mariana perguntou. O orçamento da campanha controla o quanto você investe. Então, Mariana, se eu coloquei ali um ROAS 4%, que significa 25% do que eu quero faturar, eu quero investir em marketing. Essa conta fica clara para todo mundo? Se eu colocar um ROAS de 4, ele é equivalente a 25% do que eu quero faturar. O Lorenzo falou ali bem, se eu aumentar para 5, ele vai fazer o ajuste. Se eu fazer 6, ele vai fazer esse ajuste. Ok? Só que essa métrica não depende só disso. Se eu vender 100 mil, eu vou gastar 25 mil? Teoricamente, sim, mas não é isso. Por quê? A gente limita quanto a gente quer gastar diariamente. Aí que está o negócio. Então, você consegue controlar, porque senão fica cliques infinitos lá, e é claro, a gente quer, se estiver tendo conversão, deixa ter cliques infinitos, deixa converter. Mas
tem um monte de outras pessoas ali também, tem que ver se o clique vai estar muito alto, se o objetivo nosso ali é 4, mas às vezes está dando um objetivo menor, então o custo fica muito alto por venda, é o clique conversão, né? A gente pode setar aquele limite diário, então eu quero gastar R$10 por dia, R$50 por dia, R$100, R$1.000, vocês podem setar o que você quer em cada campanha. Então, existe, sim, ali o ROAS 4%, mas também existe a sua limitação ali, a sua trava de quanto que você quer investir em publicidade. Tá? O objetivo permite controlar o quanto de retorno você quer obter para cada real investido. Então, o que o Lorenzo falou, se eu colocar meu ROAS 5, e com uma verba de R$2.500, estipula que ele vai vender 12 mil e pouquinho, que é isso que ele busca alcançar de vendas. Então, a plataforma vai alavancar para fazer ele vender aquilo. Ela vai entregar mais. Fica mais fácil de vocês entenderem assim? Quanto mais eu aplicar ali dentro da plataforma, e esse objetivo e o quanto eu investi de dinheiro, a plataforma vai ver lá, ó, poxa, o Lorenzo está querendo pagar 5 de ROAS e injetando R$2.500. Eu preciso alavancar a venda dele para chegar em 12 mil e pouquinho de venda. Então, se ele está colocando 5 de ROAS e um objetivo de R$10.000, então ele vai pegar esses R$10.000 e multiplicar vezes ali os 5 para dar o volume que ele quer de venda. Então, esse cálculo que a plataforma quis deixar fácil, que acabou gerando uma confusão. Talvez para quem está começando agora e já está se habituando com o ROAS, vai ser bem fácil de entender. Tá? ROAS, objetivo baixo, e baixo o uso de orçamento, né? Se você estiver utilizando todo o seu orçamento diário, então quando a gente seta lá R$100 por dia, e ele está utilizando tudo aquilo ali, o objetivo de ROAS está muito alto. Pode ser que isso seja, tá? Então, a gente consegue planilhar dentro das métricas, planilhar não, mas dentro da métrica, a gente vai olhar ali, eu estou com R$100 e estou sobrando dinheiro, vamos dizer assim, eu posso diminuir o meu ROAS para que ele fique mais agressivo e consuma esse dinheiro. Mas o consumir esse dinheiro vai fazer o quê? Vai fazer a gente impulsionar mais os produtos, tá? Ele vai entregar mais nossos anúncios. Então, ele entrega essa métrica aí todos os dias para vocês analisarem. Opa, deixa eu olhar como que está aqui minha campanha. Você consegue fazer essa identificação. O objetivo e o alto, né, o uso de orçamento, se você estiver utilizando todo o orçamento, então está gastando todo o dinheiro, né? Quer dizer que o teu ROAS está muito baixo. Que está gastando muito, o teu clique está caro. Ele está gastando demais. Vamos lá. O que eu devo considerar ao definir ROAS, objetivo da minha campanha? Ó. Sugerimos levar em conta 2 fatores chaves, tá? A relevância dos anúncios. Então, lembra que eu falei? Para a gente estar entregando lá dentro da primeira página, ele tem que estar relevante, para ele entregar de forma orgânica. E também a competitividade que a gente quer para o nosso negócio. Então, opa, eu quero alavancar minhas vendas. Eu estou com um produto em estoque, vou ter que ser agressivo. Então, o que manda nisso? Não tem uma receita para eu falar assim, ó, fazem isso, isso e isso. Cada conta vai ter a sua gestão e a cada momento. Então, chegou material para a gente, opa, eu preciso alavancar, eu vou diminuir meu ROAS, vou aumentar minha verba, que eu quero pôr esse produto para fora, eu quero fazer ele andar. Opa, não, estou com pouco estoque. Para que eu vou gastar um monte de dinheiro para eu impulsionar se eu não tenho estoque? Então, você vai fazer essa gestão de acordo com o teu estoque também, tá? Relevância dos anúncios. Né? A probabilidade dos seus anúncios serem vendidos ou aparecerem em resultados de busca. Quanto mais vendas e maior a qualidade do anúncio, mais relevante ele vai se tornando. Então, foi o que eu falei, ele começa a vender, vai ganhando tração naturalmente dentro da plataforma, que são as vendas orgânicas.
Tem gente que vende muito no orgânico, muito, muito mesmo. E às vezes a margem está baixa, ele fala, eu não tenho condições de impulsionar, porque já estou com a margem baixa, e deixa a venda no orgânico já está me satisfazendo, então ele mantém. Mas mesmo vendendo muito, que nem o Luiz vende bastante, e trabalha ainda com ROAS, e trabalha ainda com publicidade, porque aumenta mais as vendas. Tá? Então, a gente precisa analisar que ponto que a gente está dentro de cada conta. Então, opa, eu estou com pouco produto, eu vou startar, chegou minha importação, está tudo novinho, não vendi nada. Você vai colocar um objetivo ruim, uma verba ruim, seu produto vai estar lá embaixo. Seu produto não tem relevância, porque é novo, certo? Ah, vou colocar o preço baixo. Não vai aparecer do mesmo jeito, só se a pessoa clicar lá e fizer filtro. Então é importante vocês entenderem em cada estágio também vocês estão, que cada um deles vocês vão fazer uma estratégia diferente. Se os seus anúncios estiver com poucas vendas e qualidade baixa, pode ser melhor usar o ROAS mais baixo, né, para deixar ele mais competitivo. Então, se eu estou com um anúncio ruim, eu vou ter que alavancar ele para ele aparecer lá no topo, porque ele não tem relevância. Só que aí tem uma vírgulazinha. Quanto pior o anúncio, mais caro é o clique. Então, quando a gente estiver fazendo nossos anúncios, a qualidade do anúncio, ele tem que estar 100%. E a gente vai mostrar isso um pouquinho mais à frente, tá? Aqui a gente vai conseguir observar dentro das métricas a relevância, que é vendo, claro, a taxa de conversão, que aí é o clique conversão. Então, a gente vai ter lá impressões, que é quantas vezes passou na tela da pessoa, cliques, que aí é o que a gente paga por clique, conversão, que aí é a venda. E aí a gente consegue analisar o porquê de cada um dessas etapas, tá? A gente vai falar. Quais anúncios aparecem primeiro? Acabei já falando antecipadamente aqui para vocês, né? Mas, ó, cada vez que o comprador faz uma busca, diferentes anúncios patrocinados competem para serem exibidos nos resultados, e o algoritmo define essas participações de uma ordem, né, com base em cima do ROAS. Então, ele coloca a relevância, que ele já põe lá, e ele tem uma ordem, porque se imagina, se eu tivesse mais dinheiro que todo mundo, só eu que ia estar lá, pagando lá na frente, né, não seria justo isso. Então, o que ele separa? Ele tem a relevância do seu anúncio também, ele tem a relevância da sua conta, a relevância de vendas ali, de uma série de métricas, e mais o quanto que você paga para você estar lá. Então, eles chamam de leilão isso, tá? A gente vai ainda ver um pouquinho aqui, entender sobre o leilão. Qual a relação entre o ACOS objetivo e a relevância? O objetivo é quando a gente coloca ele ali, quer alcançar ele, tá? A gente está disposto a pagar aquilo ali. A relevância vai ser quando ele vai estar ali flutuando no meio do caminho, que a gente não vai conseguir ainda enxergar. Só com uma média, com um tempo que a gente vai conseguir ter aquilo lá, tá? E também, a gente entra também os anúncios mais relevantes, né, com melhor histórico de vendas, conseguirão também gerar mais retorno. Então, essa relevância é a parte do anúncio de alta performance. Então, ele tem relevância dentro da plataforma. A plataforma entende ele como um produto bom de venda. Eles vão começar a alavancar ele também, tá? Aqui fala um pouquinho mais do ROAS baixo, né, objetivo baixo, que a gente já falou. Vou passar para a próxima, que a gente vai ter uma visão aqui um pouco melhor, aqui, ó. ACOS e ROAS, que medem a eficiência. Isso aqui é para medir a eficiência da campanha. Então, antigamente ACOS, ainda tem algumas plataformas que vão aparecer ACOS, tá? Não sei se a do João ainda aparece, João, na sua, e ACOS? Ou já tá só ROAS? Aparece. Aparece, tá? Essa transição, então, às vezes vocês vão ver ACOS e ROAS. Então, quem consegue me falar quanto seria vamos falar aqui, um ACOS de 25, o ROAS seria de quanto? Alguém levanta a mão aí e fala, vamos ver. Um ACOS de 25, o ROAS seria de quanto? Repete aí, João, que não deu para ver. 4.
Perfeito, Lina, perfeito, João, perfeito, Raul. É exatamente, vocês conseguiram entender. E aí nós temos um outro dado, tá? Que é o TACOS. Isso aqui é tudo nomezinho que eles colocam lá em inglês, tá? Acho que não vale a pena a gente ficar traduzindo aqui, que é melhor a gente ficar com esses nomes que vai ser mais fácil de decorar. O TACOS, ele mede o impacto do investimento sobre a nossa receita total. Então, a gente está falando de vendas por publicidade, certo? Então, eu vendi 10 peças por publicidade e mais 10 peças de forma orgânica. Aí nós temos o TACOS. O TACOS, ele mostra quanto que a gente investiu naquele SKU, tanto que ele vendeu no total daquele período. Pode puxar um relatório lá de 30 dias, 7 dias, 15, quanto você quiser. Aí sim nós vamos ter essa média de quanto a gente gasta de publicidade. Então, por exemplo, eu coloco aqui nos meus anúncios, eu tenho uma meta de 5% de eu gastar em ROAS. Em todos. Tanto é que a planilha de precificação, ela é chatinha, né, Luiz? Aquela planilha de estudo de custo ali, ela é bem chata, porque eu coloco também, inclusive, ali, publicidade 5%. Então, no meu produto, ele já está embutido no meu custo 5%. Só que de todo o meu mix que eu vendo, não é todo ele de patrocínio, eu vendo de forma orgânica. Então, se eu vender 100 mil reais, sendo 50 mil de forma de publicidade e 50 mil de forma orgânica, eu tenho comigo mesmo que eu posso pagar até 10 mil de patrocínio. Certo? Eu estou pagando 5 pelo que eu pagar, que vender publicidade. Mas, no geral, já está embutido no meu estudo, tá, gente? Isso aqui é uma conta que é uma organização minha que eu planejo antecipadamente. Quanto que eu quero colocar de investimento? Quanto que eu estou disposto a gastar? Aí eu vou criando as estratégias. Mas só para vocês entenderem, o TACOS, ele dá essa medida geral. Opa, você gastou 5 mil, mas você vendeu X, que aí é a soma de publicidade e orgânico. Ok? Assim fica mais fácil da gente conseguir enxergar se a gente pode gastar um pouco mais ou tem que enxugar um pouco mais esse orçamento. Diga, Tânia. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Boa Fernando. noite. Eu não estou entendendo muito, não. Agora começando a encaixar, mas quando você está falando sobre esse TACOS, ele é referente a essa média de vendas do mesmo produto, não de produto diferente dentro da sua conta. É do mesmo produto. Esse dado aqui, dona Tânia, boa pergunta. Ele é uma métrica de uma publicidade. Dentro dessa publicidade, eu posso ter um SKU, eu posso ter 2, posso ter 3, posso ter todos. Então, é bom a senhora entender que a métrica é a única, só que a estratégia pode ser diferente. Se eu quiser controlar 1 a 1, eu vou ter ali 1 a 1, uma campanha específica para cada um. E mesmo que eu faça uma campanha com todos os meus itens, que eu vou mostrar mais à frente, ele dá também esse número por SKU. Então, ele vai entregar para mim SKU, opa, você está vendendo X em publicidade, e no total, que é o TACOS, você está gastando isso daqui, mas vendeu tantos. Então, você vendeu 50 patrocinados por publicidade, mas você vendeu 100 no total. E aí, o teu TACOS ficou em tanto, que é o final de tudo. Que é uma média, para você ver o macro realmente. O micro é você olhar ali quanto que você gasta por produto vendido por publicidade. O macro é a tua operação no final. Opa, no final, quanto que eu gastei de publicidade para esse retorno todo? É uma forma meio que, não vou falar enganosa, mas eles entregam ali parte que você vendeu de forma orgânica como um resultado também ali, tirando do que você investiu. Mas, para você entender, eu penso assim em fazer uma parte macro, fica mais fácil de gerir. Esse micro, assim, fazer item a item, ele é mais trabalhoso, principalmente para quem tem muito SKU.
Se a gente está na importação, tem 5, 10, 15, 20, é uma coisa. Mas a gente tem clientes que tem 9.000 itens. Aí você imagina. Tem que olhar pelo macro, porque não dá para gerir, é muito complicado. O João tá aí, que ele cuida aí de várias contas, inclusive cuida de contas nossas lá também, né, João? Você está contigo aí as nossas contas. Então, assim, é complicado você gerir de muitos SKUs. Dá para se fazer? Dá, mas é bastante mão de obra, tá? Diga, Mariana. Qual é a unidade desse tacos? Ele é um percentual ou ele é um valor? Ele é Tem na percentual. um percentual em cima do total que você vendeu. Exatamente, ele vai ser um percentual. Ele vai aparecer lá quanto que ficou de percentual. A gente vai mostrar alguns gráficos aqui já. Como analisar meu ROAS? Aqui vou ser um pouco redundante, tá, gente? Se vocês falarem que tá ok, eu acelero, tá? Então, pra gente, olha só, vocês já entenderam ali a diferença de ROAS para ACOS, né? 25 é igual a 4 e vice-versa seria a mesma coisa. Então, a gente precisa ver como que está o nosso ROAS. Maior, igual ou menor a 1. Maior, igual ou menor a 1. Maior a 1. Então, se ele tiver 1,5, 1,1, você está ganhando mais do que investe, tá? Sugerimos identificar os anúncios patrocinados e as campanhas com ROAS mais altos e aumentar o investimento neles. Isso aqui são técnicas que a plataforma fala, tá, gente? A gente vai ainda falar sobre estratégias. Igual a 1. Você está apenas recuperando o valor investido. Então, se eu coloquei lá ROAS 1, R$ 2.500, ele vai me entregar R$ 2.500 de venda e ok, cumpriu a parte dele. Conseguiram entender? Fica claro, acho que dessa forma. Se ele tiver maior que 1, é porque eu quero alguma coisa de volta. Então, eu estou investindo 2.500, mas eu quero que ele me entregue 3.000, 4.000, 5.000 em vendas. Se eu colocar 1, se eu gastar 2.500, ele vai me entregar 2.500 de venda e ok. Menor a 1. Isso aqui, gente, é perder dinheiro. Tudo que você colocar lá, ele vai colocar o clique lá em cima e vai realmente entregar muito. Você vai estar sempre lá no topo. E aí, o que cabe cada um deles? Vai falar, mas não compensa, então. Não compensa. Por que eu vou fazer isso? Alguém sabe por quê? Por que eu colocaria igual a 1? O tanto que eu investi de publicidade é o tanto que eu retorno. E por que eu colocaria ainda pior, menor do que 1? Alguém consegue dizer? Aquecer a conta, né? Alavancar a conta. Posso alavancar a conta. Eu posso pegar uma marca nova, ao invés de eu pagar algum artista famoso para fazer propaganda, algo desse tipo, eu posso alavancar ela ali na plataforma. Então, eu posso, de diversas formas, colocar ali esse produto para andar muito mais rápido, ter mais exposição, sem pensar no dinheiro. Eu quero retornar meu dinheiro, que nem o Luiz colocou, em calho. Eu quero pegar meu dinheiro de volta, então eu vou colocar muito agressivo. Então, a primeiro momento a gente olha e fala, não faz sentido eu perder dinheiro. Na verdade, não é, depende da tua estratégia. Eu quero pegar a minha marca que eu acabei de criar, eu quero alavancar, ela tem que estar de ponta, lá em cima. Eu vou pegar, eu tenho uma verba de publicidade lá, um exemplo. Tem 5 mil, 10 mil, 100 mil, depende da empresa. Eu vou gastar isso aqui, vou investir isso aqui para fazer minha marca ficar consolidada. Então, a pessoa vai fazer dessa forma. Então, tudo isso daqui dentro de um ROAS não é só o objetivo de vender, depende da estratégia que a gente está. Aqui, a gente tem a estratégia de venda, mas dentro da própria venda existem estratégias. Eu quero vender muito, eu quero só manter, porque senão não vou ter estoque, estou precisando alavancar minha venda porque meu produto ficou encalhado. Então, cada etapa dessa, a gente pode configurar de uma forma. Então, a receita não é receita de bolo, não adianta falar que coloca 1, 2, 3, cada conta tem a sua, cada anúncio tem o seu, então é bem mais, como que eu posso dizer, personalizado, tá? É uma campanha bem personalizada.
de acordo com a sua situação. Então, permite a gente fazer isso. Dá para entender bem assim dessa forma? Por essa ótica de querer, por exemplo, alcançar, colocar minha marca no topo para todos verem, escoar um produto, sabendo que a gente vai gastar por isso. É simples, tá? E aí, importante, algumas métricas, tá? O novo sistema, que é de leilão, que eles chamam, do Mercado Livre. Então, como eu citei anteriormente, não é eu ir lá e pagar um monte, colocar um monte de dinheiro, que eu vou estar lá no topo, porque o Fernando é mais bonito do que o Luiz. Isso é claro. Mas, dentro da plataforma, não é assim. A plataforma ela vai analisar algumas métricas de anúncio, tá? Como está o ranking da tua conta, como está ali o ranking do teu anúncio. Então, a gente precisa entender como que ela escolhe esse ganhador, né? Ele leva em conta quanto que o vendedor está disposto a investir. Olha, Luiz, brincalhão, ó. Quando está disposto a investir, a qualidade e a relevância do anúncio para o usuário. Então, tem essa combinação de fatores, é chamada de Ad Score. Esse é um dado que ele leva em consideração. Essa é uma das métricas, tá? E aí, o que ela fala? Como os anúncios são priorizados, né? Existe o Ad Rank, como eu já citei, o Ad Score. Então, o Ad Ranking é o ranking de anúncios e é a pontuação que determina como os anúncios são priorizados dentro da busca. Então, quando a pessoa está digitando lá as palavras-chave, a gente ensina vocês a colocarem as palavras-chave, certo? Mas não é só a gente que nós somos os melhores, né, os expertos. Tem muita gente que faz igual, faz bem também. Então, ela pega aquilo ali e vai determinando essas buscas dentro essa métrica dentro das buscas do consumidor e vai ranqueando isso. Então, o anúncio que tiver o valor mais alto dentro dessa somatória, ele vai imprimir na frente. Então, para obter o Ad Ranking de cada anúncio, ele utiliza essa formulazinha aqui, ó. CPC máximo vezes o Ad Score é igual ao ranking. Aqui vai mostrar onde a gente vai estar ranqueado. CPC, custo por clique. Isso aqui, gente, é a palavra-chave ali que a gente vai responder, por exemplo, que a Mariana perguntou. Quanto que eu vou colocar de 4%, eu vou gastar tanto? A gente vai limitar o nosso orçamento diário. Então, vamos imaginar que dentro desse cálculozinho aqui, ó, o ranking, a gente foi lá o campeão. A gente está lá, nosso produto está bem ranqueado, nossa conta também está determinando ali que a gente está ao topo de linha, certo? Mas aí a gente tem um custo por clique. Esse custo por clique, ele vai como se fosse debitando desse valor diário que a gente coloca. A gente não paga antecipado nada disso, só para vocês entenderem. Se eu coloquei R$50 e eu tiver lá um produto com R$1 clique, eu estou lá ranqueado lá no topo. Tive 1, 2, 3, 4, 50 cliques. Deu 50, meu anúncio sai do ar e volta lá para onde ele está. Volta não, ele já está lá, sei lá, em 20º ou em 70º, ele só vai ficar lá. Deu minha quantidade de clique ali, ele some do topo. Por isso que, dentro das métricas, vocês vão ver lá, você está perdendo vendas por orçamento diário. Porque bastante gente está clicando, acabou o teu saldo, ele parou de imprimir lá na primeira página. Então, essas métricas fazem a gente enxergar, opa, estou colocando pouco dinheiro, estão clicando bastante, e por que não está convertendo? Aí são as análises que a gente tem que fazer posteriormente. Tá? Então, aqui é o CPC. Ad Score, qualidade do anúncio. Lembra que eu falei que o anúncio ele tem que estar com uma boa qualidade? Qual é a qualidade? Às vezes aparece lá 93%, falta clipe. 97%, falta flex. Então, existe algumas métricazinhas que a gente precisa cumprir para estar 100%, tá? Então, esse Ad Score aqui, ele impacta diretamente aonde a gente vai aparecer no campo de busca. Então, um anúncio de 80%, ele vai estar lá embaixo dos outros 81, 82, até o 100. E tem muita gente no 100.
Então, aqui a gente tem que estar pensando, nossos anúncios têm que estar 100%. Fica claro a parte, pelo menos, de qualidade do anúncio, que ele faz muito sentido e ele é um número importantíssimo para a gente posicionar o nosso anúncio dentro da plataforma? Faz sentido para vocês? Ele tem que estar com um bom ad score. A cobrança, né? Então, aqui ele define o custo por clique, que esse vendedor vai estar disposto a pagar. No entanto, o CPC, né, dos anúncios ganhadores, o Mercado Livre utiliza essa modalidade aqui, ó. Second Best Price, segundo melhor preço. Essa modalidade permite que os vendedores ganhadores paguem apenas o mínimo necessário para ganhar do concorrente mais próximo. Então, ele vai ajustando. Um exemplo, o Luiz colocou um anúncio no ar, igual o mesmo produto que o meu, tá, gente? Só para vocês terem ideia do comparativo. Ele está anunciando lá o produto, ele tem um bom score, e ele está pagando ali também a publicidade, tá? Tá fazendo todo o trabalho de casa ali, fazendo tudo, colocando ali. O segundo ganhador, ele sempre vai pagar sempre um pouquinho abaixo do que o dele. Então, se o dele está lá em cima, eu nunca vou pagar o preço do Luiz, porque ele já está pagando o melhor preço. Então, o segundo sempre vai pagar, o segundo, o terceiro, sempre vai ser do segundo melhor preço para baixo. Então, é interessante a gente saber, quando a gente estiver pagando o clique ali, vai aparecer aquele clique para a gente. Vocês vão ver quando vocês criarem a campanha, se ele tiver lá R$10, e o posicionamento que eu tiver, eu vou estar ali pagando, no máximo, o segundo lugar, nunca abaixo. E aí, esse segundo lugar para baixo é onde que todo mundo fica ali brigando os anúncios. O primeiro lugar, ele vai estar lá no topo, que nem aquele anúncio de protetor que a gente mostrou lá, ele vai ser o primeirão. O restante vão estar tudo dentro da primeira página, ou na primeira e no mais da segunda, mas vão estar brigando entre eles por um detalhezinho ou outro que a plataforma leva em consideração, tá? Se é uma conta maior, se não é. Aqui, ó, vamos lá. Ad ranking do competidor mais próximo. É bem confuso isso aqui, tá? Mas na prática, vocês vão começar a entender depois. Esse competidor mais próximo divide-se pelo ad score do anúncio, que é aquela qualidade lá, 100%, 90%, mais o valor do clique, o mínimo ali, né? E aí é o CPC a receber, no caso, nosso é a pagar, né? Então, eles fazem essas continhas, tudo de forma automática, para nos cobrar o clique. É um pouco complexo da gente conseguir entender, porque ela é variável. Então, se eu estou fazendo uma campanha hoje, eu estou conseguindo ali posicionar bem. Se vier 2, 3, 4 players vendendo o mesmo produto que o meu, ou categorias similares, e tiverem uma classificação melhor e pagarem uma campanha melhor, eles vão passar na minha frente. Vocês conseguem entender isso? Quando a gente paga a campanha, ele não vai fixar na página ali, pronto. Ela é variável. Conforme mais eu vendo, por isso que é bom vender bastante, mais eu vou ganhando relevância do anúncio, e aí sim eu vou posicionando. Por isso que o pessoal usa muita estratégia de profundidade de venda. Colocar quantidade e vender muito aquele produto. Você vendeu 1, 2, 3 peças, o cara está vendendo 10, 20, 30, 100, 1000. Esse próprio ranking ajuda ele a ficar posicionado lá. As vendas colocam ele lá em cima, tá? E aqui, para ratificar, sempre a gente só vai pagar quando a pessoa clicar, tá? Se a pessoa não clicou, não vai pagar nada. Aqui é onde eu gostaria de chegar para vocês, ó. Aqui a gente tem 2 anúncios, ó. São similares, mesmo tipo de produto, mesma categoria, preços similares, ó. R$600, 599. Impressões, ó. Essas métricas aqui são interessantes a gente entender. A impressão foi quantas vezes a pessoa passou pelo produto ali, olhando o produto. Olha só, passou 79 vezes, e nesse outro aqui, passou 21 vezes.
Então, aqui passou mais do que 3 vezes, mas aqui de impressão, ó, ele imprimiu, ó, praticamente a mesma coisa. 25 mil para 19, não foi 20 para 60, que nem aqui, 21 para 80. E olha isso aqui, ó. Mesmo assim, aqui passou muitas vezes, olha o preço desse clique, R$ 1,28. E olha o preço desse clique, 60 centavos. Alguém consegue chuta aí por quê dessa diferença de preço? Não precisa ter vergonha, gente, pode chutar mesmo. Lina, eu sei que você gosta de chutar aí bastante. Vai, manda. Um está cobrando um produto similar, mesmo preço ejetado em campanha, produtos com valores bem similares. Por que que um está cobrando 1,28 clique e o outro 60 centavos? Vou chutar. Porque ele Diga, teve cliques, mas não teve conversão. Então aumentou o valor. Entregou, porque ele, aqui no caso ele teve mais cliques do que o do que o terceiro de baixo. anúncio aqui. Isso. Ele teve mais cliques e não teve o mesmo retorno. Então aumentou o valor do clique, aumentou o valor da publicidade, do ads ali. Por Faz isso que esse sentido, clique está João. mais claro, mais caro. Faz sentido, mas a resposta é essa daqui, ó. Olha aqui, ó. O que está com o clique caro, ele está com 89% da qualidade do anúncio. E esse que está com o clique de 60 centavos, ele está com 100% da qualidade do anúncio. Então, notem que tá com 89, 90 de qualidade, vocês estão pagando o dobro de publicidade. Então, a plataforma, ela olha um anúncio assim, que teoricamente você fala assim, não, mas tá bom, tá tudo certinho, ele tá dando 89, mas tá tudo certo. No nosso ponto de vista, ok. Mas dentro da métrica, ele tá te cobrando para isso. Então, o que que ele fala? O que a plataforma enxerga? Fala, você quer impulsionar esse anúncio capenga? Eu impulsiono para você, mas eu te cobro. Vou te cobrar o dobro, ou 3 vezes mais. Não importa, ele vai cobrar muito caro. Então, para a gente fazer uma campanha de publicidade, a gente tem que estar com nossa qualidade de anúncio 100%. Mas quando eu coloco no clássico, ele naturalmente cai. Realmente, aí não tem o que a gente fazer. Aí nós temos que colocar na balança. No clássico, eu estou tendo uma economia de comissão de 5%, vou pagar menos, né, 5%, porque o clássico paga menos, mas eu vou pagar mais de ads se eu estiver patrocinando. Ele vai ficar mais caro, porque aqui dentro dessas métricas vai se cobrar mais caro. Então é esse cálculo que a gente tem que fazer. Vou manter ele no clássico, porque eu estou gastando muito em publicidade. Meu clique vai diminuir nele, eu colocando ele no premium. Tá? Aumentando aqui a qualidade do meu anúncio. E olhem, produto. Mesmo produto, as palavras-chave, o que não tiver aqui vai estar no modelo, só está invertido, mas é mesmo produto. Os preços, preços bases, os preços são bem similares, 378, 365. Então, aqui, os dois estão no premium, os dois estão no premium, frete idêntico, mas é isso aqui a diferença, é mais do que o dobro. Então, se eu falar 50%, eu nem sei quanto que custa, eu nem fiz esse teste ainda, uma hora eu vou fazer para mostrar para vocês, só para vocês verem, mas vai pagar muito alto o preço. A plataforma vai entregar, mas vai te cobrar muito caro o clique. Diga, Lina. Ô, Fê, mas voltando ali para aqueles anúncios, um tá no full, né? O que tem o melhor, tá vendo? Será que é isso que faz ele ter a qualidade do anúncio melhor também, por ele já ser um anúncio com mais qualidade, assim, no sentido de já estar no full, de repente frete, quando ele vai entrando com essas vantagens, né, ele vai ficando cada vez melhor posicionado. Perfeita observação, Lina. Muito boa a observação. Se vocês notarem aqui, um ele está no full e o outro não está. Mas, problema meu que não mandou. A plataforma vai dizer, problema é seu, está liberado para você mandar. Então, quando você não mandar, seu anúncio está em baixa qualidade. Então são detalhes, né? Então não é porque ele está lá que ele tem mais relevância, é porque eu tenho o serviço habilitado
e eu não estou utilizando, então a plataforma me pune com isso. Ele vai dar mais relevância no que eu estou cumprindo todos os requisitos. Se eu tivesse aqui faltando clipe, por exemplo, em algum deles, estaria mais baixo também do que 100. Então, nesse caso aqui, ó, ele até está escrito, ó, envie seu produto no mesmo dia e ganhe destaque. Então, quando eu colocar no full, ele iria para 100%. Aí não tem o que eu fazer, porque às vezes acabou lá no full, o que eu faço? Eu habilito ele aqui, para ele continuar vendendo, até que chegue uma nova remessa lá. Porque senão eu vou ficar pausado o anúncio? Não, eu vou pagar mais caro aqui para ele, porque foi uma má gestão minha de não conseguir dar essa sequência, de estar sempre o full abastecido, por algum motivo, não importa qual, mas ele me pune, entre aspas, porque ele quer, ó, você quer ter 100%, você quer estar bem posicionado, tem que mandar para o full, tá liberado, por que você não está fazendo? Diga, Luiz. Bom, essa parte aí, a minha internet me ajudou um pouquinho. Não sei se vocês estão escutando bem. Sim, sim. O que a Lina falou para mim foi espetacular. Quando a gente fala em alta performance, são detalhes. Porque às vezes a gente acha que um negocinho, né, um itemzinho vai fazer toda a diferença e, na verdade, não é, né? São os detalhes, sim. Tu vê que uma vírgulazinha de nada faz toda a diferença, né? E eu faço sempre o comparativo com o atleta, né? A gente vai para as Olimpíadas ali, às vezes é um detalhezinho que o cara tirou medalha de ouro, outro medalha de prata por causa de alguns segundos. Então, esse detalhe faz muita diferença, tá? Então, o que a Lina falou faz muito sentido. Exatamente, exatamente. E bem observado, que leu tudo aqui, ó, full, leu toda essa observação, as letrinhas miúdas, e é isso mesmo. Então, se tiver alguma coisa aqui faltando, ele vai escrever para vocês o que falta, tá? Para vocês completarem. E aí, lembre-se que, eu não tenho como, não fiz o clique e vou manter mesmo assim. Ok, ele vai te impulsionar, mas está pagando o dobro. Então, vamos imaginar que a gente tem R$100 que eu estou colocando para gastar por dia, tá? Estou dando o número R$100 para ficar fácil o entendimento, tá? R$100. Se meu clique custa 1,28, eu vou ter 90 cliques no dia. Acabou esses 90, saí da primeira página. Voltei lá para onde ele é de normal. Aqui, ó, eu mais do que dobro o meu tempo de exposição lá na primeira página. Então, olha como que é a diferença. Gastar dinheiro de forma, ou investir o dinheiro de publicidade de forma eficiente. Porque senão, se tiver com um anúncio ruim, só vai jogar dinheiro fora, tá? Ó, olha aqui, ó. Aqui é fantástico, ó. Olha o investimento que eu tive no primeiro, R$100 contra R$12,50. Olha como que é gastar dinheiro. Então, teve isso daqui, foi porque a gente não tinha mandado para o full, demorou para entrar, e aí quando eu imprimi a métrica, fui bem feliz para mostrar para vocês, mas muito triste porque eu tive que pagar um monte. Mas fica bem claro aqui para vocês como afeta no financeiro, tá? Então, colocar anúncio bem ranqueado, aí, bem... com a qualidade bem alta, tá? Aqui, pessoal, são formas que vocês podem estar fazendo com as campanhas de vocês. Aqui são alguns exemplos, tá? Então, você pode criar por grupo. Então, se você for criar campanhas por grupo, tentem separar os tickets de valores parecidos. Não vão colocar um produto de R$50 e um outro de 500, tá? Então, tentem sempre colocar tickets próximos. Vou colocar aqui uma campanha de até R$100, então eu vou colocar uma campanha de 1.000, vou colocar só esses produtos em cima de 1.000. Então, vocês podem fazer essas divisões e os valores para cada um deles. Aqui, ó, tá 23 o Acos, que ainda é uma impressão antiga, mas seria um ROAS de 5, por exemplo. Tá? Aqui está bem novinho, porque tinha acabado de criar. Aqui ele vai dar o Acos objetivo, o Acos real. Então vai aparecer para vocês também ROAS objetivo, que é o que vocês
digitaram lá, e o ROAS real. Então, às vezes, ele está vendendo mais do que você colocou ali, tá melhor a campanha, então ele vai aparecer aqui também, ou às vezes vai estar pior. Você colocou 4 aqui, por exemplo, ele vai estar aqui com 10, aí você vai falar, caramba, excelente. Agora, se ele tiver com 3, com 2, vai falar, eita, tem alguma coisa errada. Lembrando que quanto mais baixo, ele é mais investimento que eu estou fazendo, tá? Então, a gente pode dividir por segmentos aqui, por faixas de valor. Aqui uma outra possibilidade também de valores diferentes, ó, posso alterar esse valor também, colocar aqui a campanha, todo esse orçamento diário. Aqui quando aparecer essa tarjinha azulzinha, esse reloginho, é porque você acabou de criar e eles pedem 7 dias para que você aguarde, para que dê uma métrica realmente mais precisa, para vocês tomarem uma decisão posterior, tá? Mas, criou aqui, tá com um clique que olhou lá, é absurdo, sai fora, cria outro. Não vai ficar pagando ali um monte para testar ali a plataforma, não, tá? Às vezes você cria ali um objetivo, ele joga lá o teu clique para R$10. Sai fora. Então tem que ficar analisando ali. Criou, no dia seguinte já olha para ver como que tá o clique. Então aqui é possível a gente criar campanhas individuais. Aqui, novamente, aqui a gente já falando em impressões, tá? Que aqui essas métricas são interessantes para a gente ver isso aqui, ó. Então, se eu tenho aqui orçamento diário, tenho aqui as vendas por produtos ads, ó, aqui são as vendas, né? E aqui são as impressões. Olhem só isso daqui, ó. Esse item, 3 arcos, R$50, 15 de objetivo, 0 vendas. Olha o tanto de impressão que teve aqui. Imprimiu muito, muito. Se a gente comparar com outro item aqui, vamos ver só o de baixo. Não, de baixo não tem venda. Aqui, ó, esse outro produto aqui. Agenda, relógio e tal. Ele teve pouco mais de impressão, mas teve um monte de venda. Então, aqui, se eu coloquei ali um Arcos de 15, ó, ele está me dando até um de 12. Estava melhor do que eu estava buscando, quando era ainda Arcos, tá? E aqui não me entregou nada. E aí? O que eu faço? Esse número aqui, pessoal, é um indicativo que alguma coisa de errada tem no meu produto que ele não está convertendo. Então, se ele está imprimindo, por que ele está imprimindo? Alguém chuta aí por quê? Por que está aparecendo? Alguém pode chutar? Não. João, bora, João. Tá no motor de busca. Motor de busca, ele está imprimindo. Então, ele está imprimindo, as palavras-chave estão ok, e o patrocínio também está ok. Ele está imprimindo aqui, ó. As pessoas estão enxergando. Por que não está comprando? Alguma coisa tem. Então, ele está tendo clique, ó, teve 177 cliques, mas não teve conversão. Eu tenho que olhar porque alguma coisa está errada no meu produto. Ou tem alguma coisa duvidosa, que gerou uma dúvida, a foto chamou muita atenção, mas o valor não é condizente. Então, essas métricas aqui fazem a gente analisar os nossos anúncios. Por que ele está performando e por que ele não está performando, que é algo que a gente tem que realmente ficar atento. Então, aqui, ó, se a gente olhar esses outros, ó, ele teve bastante clique, mas teve conversão. Aqui, ó, esse daqui, nesse caso, ó, tá com pouca impressão. Então, a gente tem que olhar por que não está tendo impressão. As palavras-chave estão ok? O meu ads está proporcional para que eu impulsione ele? Então, eu preciso olhar isso, tá? E aí é importante dizer, pessoal, que cada categoria vai ter a sua quantidade de impressão. Tem gente que procura mais coisas de casa do que coisas de trabalho, certo? Vai ter mais vendas de produtos de autopeças do que de caminhões, de carro e moto do que de caminhões. Então, naturalmente, tem diferenças nas impressões. Então, não adianta você comparar uma impressão de um lustre, por exemplo, com um pneu de um carro. Cada um vai ter a sua impressão. O importante é vocês entenderem se ele está tendo impressão,
se está tendo ou não clique, e aí sim buscar entender o porquê que não está acontecendo. Se ele não estiver imprimindo nada, que nem esse aqui, ó, alguma coisa tem. Então, é importante isso aqui, porque ele dá essas métricas, assim, bem fáceis para a gente visualizar, tá? Aqui, mais uma vez, ó, as impressões, cliques, e aí aqui, ó, receita e investimento. Então, aqui ele vai dar quanto que a gente gastou, o tanto que vendeu. Então, nesse caso, ó, teve muita impressão, bastante clique, 0 receita. Por quê? Estou gastando dinheiro e não estou vendendo por quê? É entrar lá no anúncio, revisar ele todo. O que está acontecendo? Deixa eu olhar o mercado no modo geral, ver se está acontecendo algo, e aí ficar atento sobre isso. Então, isso aqui é um sinalzinho ali que a gente tem que checar, tá? E sempre, está vendendo bastante. Por quê? Checar também. Você pode estar perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro, de precificar melhor. Então, todas essas métricas são importantes para vocês acompanharem. Ou deixa eu só dar uma pause. Conseguem enxergar tudo que eu falei sobre essas métricas? Essas métricas são importantes porque elas nos mostram, ela vai nos mostrar tudo que a gente tem que fazer nos nossos anúncios de correção. Então, a Lina conseguiu enxergar ali, bem, inclusive, que um estava no full e o outro não. Certo? Essas métricas, elas vão mostrar para a gente se a gente está com um anúncio bom, por que não estão nem clicando nele. Porque a gente tem alguns estágios, né? Impressão, palavra-chave. Clique, a foto chamou atenção. Então, se eu estou tendo um monte de impressão, milhares, mas ninguém clica, é porque minha foto não chamou atenção, tá feia, não está destacando das outras. Então, olha a importância daquela sequência de um anúncio de alta performance, que a gente começa em palavra-chave, que é o título, modelo, depois foto, clipe. Então, a gente acha o cliente, ele nos encontrou. Próximo passo, ele precisa clicar na gente, porque do mesmo jeito que ele me encontrou, ele encontra dezenas de outros vendedores. E aí a gente tem que estar com uma foto ali matadora para o cara clicar no nosso anúncio. E aí o próximo passo é conversão. Não teve conversão, por quê? Meu preço está fora? Está gerando alguma dúvida ali no produto? A foto está condizente com o meu título? Está muito exagerada, ou está feia, ou está exagero demais? Está faltando informação? Meu preço está muito esquisito? A gente tem que analisar. Alguma dúvida até aqui, Luiz? Algo a adicionar? Diga, dona Tânia. Eu preciso de uma dúvida que é o seguinte, você falou, não lembro em qual aula, se foi a segunda ou terceira, sobre o programa... você subiu. Tá me ouvindo? Estou escutando. Ah, tá. Você falou sobre o programa Decola, para quando você começa a fazer as vendas no Mercado Livre. O programa Decola não tem nada a ver com esses patrocínios, né? Não. Uma coisa, isso é para fazer depois do programa Decola, no caso? O programa Decola é para ele habilitar a tua conta, colocá-la no verde, tá? Não tem nada a ver com ranqueamento, qualidade de anúncio. É só para como... Né? É um atalho, vamos chamar assim, para que a senhora não precise efetuar 10 vendas, que é o que a plataforma pede. Então, você compra esse atalho de 10 vendas, e depois de efetuar essas 10 vendas, pede esse dinheiro de volta, eles te reembolsam. Caso não tenha nenhuma ocorrência ali de não entregar, cancelamento, tem que seguir as regrinhas ali do Decola. Mas ele não tem nada a ver com a qualidade de anúncio, patrocínio, nada. Aqui é só para habilitar, vamos chamar assim, a senhora a vender. Ela então, vai eu posso colocar começar os dois ao mesmo tempo? Tipo, pode. Chegou a importação, quero botar no Decola, quero botar anúncio também em destaque, tudo isso. Pode? Pode. E o Decola, inclusive, pode assinar já. Porque ele tem um período de praticamente 1 ano para você gerar 10 vendas. Então, pode assinar agora. Não precisa esperar, eu vou assinar agora porque eu vou ficar com mais tempo de Decola. Não, pode assinar. Já vai habilitar no verdinho. Teve uma oportunidade de vender um produto, já está apto.
Então, você não vai precisar ficar esperando. E aí, vendeu 10 vendas, efetuou as 10 vendas, ele já libera para a senhora resgatar o dinheiro. Ok, obrigada. Por nada. Ó, vou passar aqui, ó, ROAS. Vamos falar de novo aqui sobre ROAS. Vamos lá, deixa eu só passar aqui a tela. Foi. Beleza. ROAS. Notem que aqui um ROAS 10 vezes. Lembra que eu falei lá que eu queria colocar eu quero colocar um ROAS de 5 ou uma verba de publicidade de 5% sobre as minhas vendas? Eu tenho lá o meu ROAS objetivo. Aqui ele já me dá um ROAS geral de quanto que está realmente acontecendo. Aqui ele transforma até em ACOS, mas aqui, ó, é o TACOS, 2,61. Então, equivalente, eu tive aqui uma receita, eu tive aqui um investimento, mas, no geral, somando as minhas vendas orgânicas, é o equivalente a, nesse produto, 2% numa verba de publicidade, se a gente pode chamar desse jeito, tá? Conseguem entender como que o ROAS, aqui, o TACOS, ele mostra de uma forma geral? Aqui, ó, ele já está acima do que eu busco. Se eu coloco lá uma verba de 5% nas minhas contas, esse aqui ele está acima. Esse aqui ele está acima. Esse aqui ele está dentro do que eu busco também. Então, aqui a gente consegue controlar ou enxergar a nossa operação macro, de toda ela no final. Olha aqui, ó, esse outro aqui, ó, no final também, ó, ele me entregou 2,57. Às vezes, meu ROAS aqui, ele tá gastando um monte, que nem esses aqui, ó, 2,45, tá gastando muito. No final, tá me dando até 13. E aí, eu vou analisar, caramba, deixa eu ver esse produto, eu posso manter numa média geral, como que eu tô? Aí eu consigo, até no final do mês, se eu decidir lá colocar 5 mil reais, eu sei que eu tenho que vender 100 mil. Para mim, tá? Na minha operação e a minha estratégia. Não, eu sei que eu quero vender 10 mil reais, sei que eu quero gastar 10 mil reais a cada 100 mil, no final do mês eu vou gastar os 10 mil, eu tenho que vender 100 mil. Então, você já consegue limitar isso e fazer essa programação, tá? E aqui ele dá um número que é bem interessante, né? Apesar de estar um ROAS aqui, o ROAS está alto, equivalente com um TACOS bem baixinho, ó. No final, esse produto vende bastante de forma orgânica. Esse outro aqui, ó, o ROAS está bem baixinho, mas ainda no final, ó, tá muito alto o meu patrocínio, porque ele vende pouco de forma orgânica. Aqui também, mesma coisa, ó. Bem, aqui está muito baixo, ó, mas eu vendo pouco de forma orgânica, então eu forço ele, tem que forçar muito ele por publicidade. E aí isso é estágio, tá, gente? Se meu anúncio está novo, tá jovem, eu vou ter que gastar mais dinheiro para alcançar ele lá, o objetivo dele. Conforme ele vai ganhando corpo, vamos chamar assim, isso aqui tende a mudar esse número com o tempo, ok? Aqui o TACOS, né, só grifado. Aqui, ó, para vocês entenderem num gráfico, ó. Aqui foi o tanto de vendas por produto Ads num período. E aqui sem produto Ads. Então, notem, olha, a diferença de um para o outro. E aqui também varia de conta para conta, tá, gente? Como a gente quer alavancar, isso aqui muda. Mas, olha como que é importante aqui, ó, eu alavancar as minhas publicidades. Eu vendi bastante. Mais do que de forma normal. Aqui está um ACOS, já no valor total, no final de tudo. Quantos cliques, quantos de investimento que teve, quantas impressões. E aqui, ó, nesse gráfico, ele vai mostrar para vocês quem é quem. Ó, azulzinho é publicidade, e o azul claro é o orgânico. E ele vai dando essas oscilações aqui dia a dia. E aí, mais uma vez, não adianta a gente colocar dinheiro se o nosso anúncio não estiver bom. Tá com o anúncio capenga, vai gastar dinheiro, não vai ter resultado.
Pode até ter na força do braço e na força do bolso, mas na força do bolso, né? Que vai gastar dinheiro. Então é importante um anúncio estar bem posicionado. Olha isso aqui, ó, o investimento. Não sei se a Lina tem um olho de águia, né? Não sei se ela tinha reparado anteriormente o valor total investido, mas olha, é grande. Então, assim, a gente não pode fazer besteira, porque gasta. Gasta sim, investe-se bastante. E quando a gente investe, a gente tem que ter retorno. Faz sentido só jogar dinheiro fora ali, porque depois vai falar, eu gastei tanto em ads e não está vendendo. Está com um anúncio ruim, está sem métrica, não está conseguindo identificar ali as métricas, né, que são importantes, a gente lê essas métricas depois. Essa é uma parte muito importante, tá? E aí, pessoal, nós temos dentro da própria plataforma algumas ferramentas do Ads, que é o Ads Academic, que ele vai falar tudo que a gente viu aqui, só que com um quiz, com perguntas e respostas que vocês precisam fazer, tá? É muito importante. E elas geram dinheiro. A plataforma paga para vocês fazerem isso. Ela coloca como um bônus ali para vocês, quem fizer ali o Ads, né, o cursinho de Academic, ela paga 250, chegou a pagar R$400, teve mentorado que conseguiu classificação, que recebeu R$800. Isso tudo em verba dentro do Ads para vocês gastarem em Ads. Então, você vai falar assim, eu vou gastar agora dinheiro em Ads, mas estou começando agora. Ela te dá essa oportunidade de aprender, porque ela quer ter bons players ali dentro, ela não quer vendedor inexperiente. E para isso, ela banca isso. E você pode testar, por exemplo, eu ganhei R$250 de publicidade. Eu vou colocar esses 250 em publicidade. Vou testar aqui essa campanha. Deixa eu ver como que é. Então, você vai fazer um teste sem despender de dinheiro seu do bolso, tá? E vai ganhar conhecimento. Então, ela faz isso daqui. Tem esse programa, tá? O link tá lá no nosso invite de hoje. Eu vou copiar de novo, vou mandar para frisar isso para vocês. Então, tem bastante coisa para vocês aprenderem. Tudo isso daqui são videozinhos curtinhos que eles vão ensinando e depois eles fazem um quiz ali de perguntas. Olha, o que é o ROAS? Um ROAS de 25 equivale a um ACOS de tanto. Quanto que é o TACOS? Então, tudo que a gente falou aqui hoje vai ser um remember para vocês fazerem e ganharem dinheiro ainda para startarem. Então, não precisem esperar, mas eu não tenho produto, eu não assinei ainda. Então, podem ir fazendo, que nem a Tânia perguntou ali do Decola. Assina, deixa a conta pronta. Às vezes tem uma oportunidade de um produto que pode aparecer, está pronta já para startar. Então, façam. Então, não fiquem esperando, quando der eu faço, quando der eu faço. Então, aconteceu, já vai fazendo, vai pondo para andar. Ok? E aí, a gente começa a ver lá o você vendeu. Diga, Luiz, o bônus tem validade. Luiz, o bônus, eles não colocam lá validade, tá? Pelo menos até a última vez, não apareceu validade. Pelo menos o 250, que é o que geralmente entrega, que é o comum. Mas tem gente que já recebeu 400, teve gente que recebeu, que eu lembro, a Camila do CID recebeu R$800, e aí foi muito legal, porque ela vai alavancar o negócio dela sem pôr dinheiro, R$800. Então, é bem interessante, além do conhecimento, tá, gente? É muito conhecimento e vai realmente fazer fixar aí para vocês. Então, entrem lá, façam. De tempo em tempo, a plataforma vai pedir certificado, que é para vocês fazerem uma reciclagenzinha. Isso conta dentro da conta de vocês, tá? É importante ter ali as medalhazinhas. Ele vai entender que realmente você está engajado. A plataforma, ela quer vendedor cada dia mais experiente, que ela quer oferecer um atendimento para o consumidor final. Então, ela vai sempre estar ali mandando atividades de tempo em tempo para vocês fazerem ganhar a medalhinha. Certificado Ads concluído. Até porque muda, né? Que nem ela mudou de ACOS para ROAS. Então, quem já tinha o certificado tem que fazer de novo.
Então vai aparecer isso, cada detalhezinho que eles mudam, ó, faça o certificado, eles vão pedir de novo. Aí é uma forma de você reciclar ali também, tá? Pessoal, é bastante informação, né? Não fiquem com medo de tudo isso. Isso vai naturalmente vai acontecer. Quando a gente fala o passo a passo de anúncio dentro das nossas aulas, é importante vocês colocarem energia, investir o tempo de vocês para fazer no time das aulas, para facilitar. Porque se você não está com um anúncio de alta performance pronto, não está com um produto para vender, a gente falou tudo agora, beleza, tá lindo, todo mundo lembra que Acos 25 é igual a ROAS 4, mas daqui um mês já passou, porque você não pratica. Então é importante a gente fazer anúncio, é importante a gente buscar um produto para colocar ali na conta, mesmo que seja no 0 a 0, não estou ganhando nada, mas fazer andar, a gente vai ganhar bagagem. Então é importante a gente ir treinando a publicidade, central de promoções, isso tudo vai dando traquejo dentro da conta para que facilite, a gente faça rapidinho um anúncio, tipo 5 minutos, você configurou tudo. Do que chegar lá na frente, não lembrar de nada, ter que assistir a aula de novo, vai perder tempo. Então, por isso que é importante vocês seguirem fazendo passo a passo aí toda a aula. A gente não vai ficar cobrando aqui, até o Luiz me puxou a orelha há um tempo atrás e falou, Fernando, todo mundo é adulto aqui, não precisa ficar falando um monte de vezes. Então, o pessoal sabe, cada um tá com a sua conta ali, mas a gente quer ver o sucesso de vocês, às vezes eu sou até chato de ficar cobrando, mas é porque eu quero ver o sucesso mais breve de vocês. Mas só depende de vocês, tá? A gente está dando a informação, passando os passo a passo, aí falta a parte de vocês colocarem energia e fazer. A gente está aqui para ajudar vocês, mas depende 50% de vocês também. 50% não, 100% de vocês para os nossos 100%. Aí vai dar o total. É isso. Luiz, algo a adicionar? Pessoal, dúvidas sobre publicidade? Gostaram de publicidade? Viram as possibilidades que existem dentro da plataforma? O resumo da publicidade é uma conta jovem que acabou de criar, ela pode concorrer com tubarões do Mercado Livre, de igual para igual. Quanto tempo a gente levaria para vender 1.000 SKUs? Para ranquear naturalmente o nosso anúncio. A plataforma nos permite isso. É claro, ela cobra por isso. Você abre uma loja, tem já vários outros players vendendo lá, você não vai ter que fazer publicidade dela? Vai ter que fazer, naturalmente, porque se for no boca a boca, vai acontecer, mas demora muito, que nem na nossa conta, vai demorar. Então, ela permite a gente alavancar o nosso negócio. Então, é extremamente importante, tá, a publicidade. E ali os números mostraram, né? Vende muito por publicidade. Muito, muito. Ok? Pessoal, dúvidas? Vamos lá. Vamos para as dúvidas. Resumindo, a parte do ROAS. Perguntando porque, assim, participando hoje a primeira aula referente a Ads, né? Queria agradecer também ao Luiz pela oportunidade, porque eu não faço essa parte de Ads nas nossas contas. É tudo o Luiz quem está sempre à frente aí, então eu queria começar a entender como funciona, eu consigo ver ali, mas eu queria saber ler aquelas informações, né? E até também quando vai criar uma conta nova, né? Para a gente saber como trabalhar em cima disso daí, né? Usar de todas as ferramentas que a gente tem. No caso, então, né, pegando ali um exemplo que o Luiz citou, às vezes eu tenho anúncios que vendem e, de repente, eu tenho um anúncio que está no full, por exemplo, está encalhado lá. Então, através da publicidade, eu consigo, eu diminuo ali o meu ROAS para ele dar uma impulsionada nesse estoque, ou que seja um anúncio do zero também, um anúncio novo, um produto novo. Então, o meu ROAS, ele baixo, eu vou investir mais, tendo um retorno um pouco menor, mas ele alavanca,
certo? E aí depois que ele já está caminhando, já está rodando, automaticamente o meu ROAS ele vai aumentar, mas então, assim, o melhor cenário é quanto mais alto o meu ROAS ali, melhor. Correto? Não vou Perfeito. dizer todos os casos, mas acredito que quanto mais alto ali o meu ROAS, relacionado ao meu anúncio, mais ele está me entregando e eu investindo menos, é isso? Perfeito, João, é isso. Então tem que saber enxergar primeiro como funciona, que nem você falou, ó, eu olho, mas eu não sabia como. Você enxergando como funciona o processo, você vai falar, para esse produto aqui, eu preciso fazer tal ação, você já sabe como fazer. Tenho muito, tá no full, encalhou, ou quero startup, que é um anúncio novo. Não, esse aqui eu só preciso manter ele, não posso dar energia, porque vou demorar 30 dias para eu receber um lote novo, ou 60 dias. Por que que eu vou impulsionar ele um monte? Por que que eu vou gastar dinheiro? Eu posso diminuir e deixar ele andando mais devagar. Então, entendendo como você seta a publicidade, vai ser caso a caso você fazer a sua publicidade. A cada momento você fazer esse ajuste. Uhum. Isso que é o interessante. Você entendeu ali bem essa dinâmica de um anúncio que precisa alavancar e outro que não. É bem assim mesmo, tá? Ah, eu tô precisando Maravilha. levantar, fazer dinheiro, quero levantar, eu preciso colocar isso aqui para girar. Opa, vamos colocar agressivo. Opa, não, tô bem confortável, deixa vender, tô tranquilo, não posso extrapolar o limite de venda desse mês, quero rentabilizar, diminuo tudo minha publicidade e deixo andar mais suave. Então, você consegue colocar energia e tirar na alavancagem de vendas. Isso é uma estratégia muito bacana. E, claro, trata-se da gestão do negócio. Sim. Quando a gente fala do anúncio de alta performance, a gente vem lá, título número 1, que é para as pessoas nos encontrar, modelo também, que são palavras-chave, que é para as pessoas nos encontrar, foto e clips, que são para elas clicarem, depois vem descritivo também, que é para a pessoa tirar todas as dúvidas ali, depois vem estratégia, publicidade e central de promoções. Isso vai fazer onde a gente vai posicionar, e o último vem preço. E eu mostrei lá no começo da aula, o pessoal vendendo lá o protetor solar mais caro, patrocinando ele, tá lá vendendo milhares. Então, olha a estratégia. Às vezes você quer colocar o teu preço baixinho, você estrangula tanto ele que falta dinheiro para você colocar publicidade. Aí você tá com um preço muito bom, mas só vai te ver quem clicar lá, fazer filtro por preço. O resto não vê. Então, às vezes compensa você colocar o preço mais caro, essa diferença gasta em publicidade que você vai estar lá no topo. Então, é só para vocês entenderem estratégias do jogo, tá? Tem tudo isso. Sim, às vezes, no caso, você não está ganhando mais do que aquele que está oferecendo num preço diferente. Porque o seu está mais caro, nem sempre que o seu ali, às vezes, está com um valor mais alto, você está ganhando mais. Você também está mais alto porque você está investindo mais ali também. Exatamente, exatamente. Mas, ao contrário disso, você está vendendo. Você está vendendo. Aquele que lá não... Você não está gastando nada, mas não está vendendo. Então, não está lá embaixo. Sim. E aí? Diga, Luiz. Vamos ver se minha internet vai permitir. Vamos lá. O primeiro ponto é a gente entender todas essas métricas para depois traçar as estratégias, né? Então, eu sempre falo o seguinte, é igual o carro, eu adoro a analogia, né? Igual o carro. Se o carro está parado, você tende a botar mais energia para empurrar ele. Na medida que o carro já está andando, você gasta menos energia para manter ele em movimento. Então, a lógica é a mesma. Se o anúncio é novo, ele está sem venda nenhuma, a gente precisa de um ROAS mais baixo para impulsionar ele. E na medida que ele for andando, pegando tração, você vai diminuindo, você vai aumentando esse ROAS aí. Então, essa é a lógica aqui. Só toma um pouquinho de cuidado quando você falou o melhor é um ROAS alto, só que o melhor em qual momento? Aí a gente entra na parte da estratégia. Só para você enxergar, vou até pegar um exemplo nosso, um caso concreto agora,
envelopes de segurança, por exemplo, tu vê que a extrusora já não está dando mais conta, a gente está demandando mais uma máquina. E aí, o que eu fiz? A Beatriz, as vendas... A gente tem 2 canais de vendas ali, né? A gente tem vendas internas e a gente tem o marketplace. O marketplace não dá tanto lucro assim. Então, o que eu fiz? Como a Bia já tem uma carteira de cliente maior, eu foquei minhas vendas com ela porque dá mais lucro. O que eu fiz? Pausei todos os anúncios de envelope de segurança. Está tudo no orgânico agora em todas as plataformas e eu foquei lá. Então, isso é estratégia, mas antes da gente começar a desenhar a estratégia, a gente tem que entender tudo isso que o Fernando explicou hoje, de métrica, para a gente entender a lógica do negócio. E aí, cada momento é uma fase. A gente tem que entender cada momento. Então, não existe o melhor ou o pior, né? Existe aquele momento que você está vivenciando. Você vê, os nossos anúncios estão bem ranqueados de envelope de segurança. Inclusive, até falei com o Fernando, nosso primeiro anúncio que bateu 5.000 vendas foi envelope de segurança. Mas por conta desse nosso movimento aí, eu pausei todas as publicidades que não faz mais sentido para a gente. Sim. Né? Então, a lógica na publicidade é mais ou menos essa. Está sem venda, está zerado de venda, o anúncio é novo, vai demandar mais energia, então você vai ter que pagar mais caro para impulsionar esse anúncio. Ou também, mesmo que o teu anúncio já esteja andando um bom tempo, mas teve ruptura de estoque, ele foi pausado, é como se fosse um carro que tivesse parado novamente. Ele só não é tão pesado igual um anúncio novo, que ele já teve algumas vendas, mas mesmo assim ele já perde de tração. Então, a gente enxergando isso, eu acho que começa a dar mais clareza para o pessoal aí. Exatamente, Luiz. Perfeito. Pessoal, conseguiu entender junto, até o Luiz mostrando, falando um pouco aqui da experiência dele. Deu para entender sobre ads? O que a gente precisa entender é como funciona ali, como setar para não ficar perdido na hora de fazer o ads. Então, a gente deu as ferramentas, é uma primeira aula, é bastante informação, a gente até passou do nosso time. É importante, entrem ali no link que foi mandado, dentro do invite, façam o Ads Academic, é importante isso, tá? E aí a gente vai começar a colocar isso em prática. A gente vai ter que pensar em um anúncio. A Sinara já tem produto para fazer, o Rafael acredito que já tem, o Fabrício já tem produto. Então, quem já tem produto, vamos começar a aplicar, mas não gastando o nosso dinheiro. Dinheiro da plataforma, eles tiram tanto dinheiro nosso, então façam um cursinho e vamos usar o dinheiro deles. É bom para vocês começarem ali a entender o jogo e clicar ali, porque gastar o dinheiro dos outros, a gente não tem medo, né? Então, vamos ali arriscar e vamos fazer as métricas ali, vamos começar a entender ali como que é o dinheiro da plataforma mesmo, então a gente segue por ali. Boa sorte para todos aí nos cursos, né? Tomara que consigam chegar ali nos 800 também, para ficar um valor bem bacana, tá? E aí vamos abrir a última pergunta, já passou bastante da hora, mas uma pergunta única, fora do nosso tema de hoje, só para a gente finalizar a aula. Alguém quer perguntar algo? Sei que está todo mundo cansado. Lina, quer perguntar alguma coisa? Mariana, Sinara. Quando é a próxima? Quando é a próxima? Boa, João. Boa. Excelente. Vai ser na quarta ou quinta, vou definir amanhã com o Luiz, a gente manda lá no grupo, a sequência. Ok, vamos tirar nossa fotinha. Essa foto do dia. Vamos lá, todo mundo aí com um sorriso. Difícil, segunda-feira, 9h30 da noite, mas vamos lá. Boa, pessoal. Vou mandar o resumo no grupo. E o link também da aula de hoje, amanhã já está disponível também na nossa página do YouTube, tá? Excelente noite a todos. Obrigado pela Boa noite, gente.